O que aconteceu com o pão nosso de cada dia? Glúten. Por que ele está fazendo tanto mal assim? O glúten é a proteína presente em alguns cereais, trigo, centeio, malte, cevada, que formam um tipo de gel que garante uma maior elasticidade nas massas de pães, macarrão, bolo, biscoitos. A indústria alimentícia, ela fez inúmeros cruzamentos entre as espécies de trigo e o resultado foi um trigo com uma cadeia maior de aminoácidos, deixando o organismo com dificuldades para desfazer as ligações peptídicas existentes entre os aminoácidos. E essa situação gerou problemas. Parte dos aminoácidos, eles permanecem ligados um no outro, o que faz com que o sistema imunológico não reconheça os aminoácidos que estão unidos. E isso gera reações alérgicas no organismo, provocando doenças autoimunes, como, por exemplo, a doença celíaca, que é manifestada com uma distensão abdominal, diarreia, perda de peso. Um agravante é que uma alimentação balanceada contém uma variedade de alimentos preparados com trigo. E isso não é só aqui no Brasil. A culinária do mundo inteiro tem trigo e é muito trigo. Pensa comigo, a primeira refeição de uma pessoa, geralmente nós temos o pãozinho de todo dia, ou o bolo, ou então os dois juntos na mesma refeição. Se a pessoa comer de 3 em 3 horas, o lanche da metade da manhã, ela provavelmente vai ter um salgadinho com trigo de novo. No almoço, ela pode ter o macarrão ou algum outro prato que tenha a massa. E assim vai. No lanche da tarde, novamente um salgadinho ou um biscoitinho ou alguma coisa também preparada com trigo. E para encerrar na janta, geralmente as pessoas comem pizza. Novamente, a massa preparada com trigo. Com a alteração do trigo, mais o grande consumo, muitas pessoas estão com um desequilíbrio da função intestinal, com problemas respiratórios, como tosse, pigarro, dores nas juntas, aumento das inflamações nas juntas, por isso dói. E também problemas com o intestino, manifestação de artrite, de artrose e outros problemas mais. A prova de que o glúten é o causador do problema é que quando retiramos o glúten da alimentação, os sintomas desaparecem ou melhoram. Por causa dessas situações, os alimentos com trigo precisam muitas vezes serem retirados do cardápio diário. A retirada do glúten vai beneficiar a saúde de um modo geral. Sabe por quê? Porque os alimentos industrializados são também mais calóricos e eles acabam saindo da dieta, como as bolachas, as pizzas, as massas, os bolos. Os benefícios da retirada destes alimentos alcançam até as pessoas que não têm intolerância a essa proteína. Primeiro, porque esses alimentos eles não são saudáveis e depois, porque a pessoa passa a usar uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, o que vai melhorar o funcionamento do intestino e a saúde como um todo. Além disso, a retirada do glúten da dieta pode diminuir a irritabilidade, os episódios de diarreia, gases, o inchaço abdominal em pessoas que têm intolerância a essa proteína. Embora retirar o glúten da alimentação seja comum em algumas dietas de emagrecimento, isso não quer dizer que o glúten tem sido um elemento que engorde. Essa estratégia funciona porque o glúten geralmente ele está incluído em alimentos que são mais calóricos, são mais industrializados e menos saudáveis. É onde acontece a questão do emagrecimento com a retirada do glúten. Algumas pessoas elas têm dúvidas. Quando que eu vou dar para os meus filhos, para os bebês, o alimento que contenha glúten? Geralmente,
lá pelos 6 meses, a criança já tem uma refeição mais variada, né? Tem vários tipos de alimentos já participando ali do pratinho dela. Nesse mesmo período, os alimentos com glúten podem ser utilizados. A minha recomendação é para você começar a oferecer grãos diferentes do trigo, mesmo que ele tenha o glúten ou não na sua composição. Isso pelo fato do glúten do trigo ter sofrido todas essas modificações que a gente falou do hibridismo, né, do grão. Porque na verdade as pessoas pensam que o trigo sofreu modificações genéticas e não foi isso. Ele sofreu muito hibridismo, muita mistura de espécies diferentes para chegar nesse trigo que a gente tem hoje, né? Então, por isso que eu digo, às vezes o glúten existente em outros grãos que não foram mexidos, não foram modificados, talvez não vá causar problema. Por isso eu falo para começar com esses grãos que tenha ou não tenha glúten e que seja diferente do trigo. Então, é melhor que os produtos com glúten sejam oferecidos ao bebê de forma gradual, para ficar mais fácil de você perceber se a criança vai desenvolver ou está desenvolvendo uma intolerância ou não, ou uma doença celíaca, ou simplesmente uma alergia, né? Ou se tem sintomas. Os sintomas geralmente seria barriga inchada, diarreia, vômitos ou perda de peso. Caso ocorra algum destes sintomas, possivelmente existe alguma intolerância. Então, testes de intolerância ao glúten deverão ser realizadas para certificar disso. As pessoas, elas estão muito acostumadas com o uso do trigo no dia a dia, que ficam apavoradas diante de alguma situação de intolerância. Mas fica tranquilo, é só dar uma olhada em volta e você vai observar que existem muitos cereais que não têm glúten e que poderão ser utilizados com segurança. Inclusive, é possível que a alimentação vai ficar muito mais barata, oferecendo muito mais nutrientes, principalmente se o objetivo for priorizar a saúde. Vamos pensar só em termos de cereais. Olha, a gente tem o arroz, a gente tem a quinoa, a gente tem o amaranto, a gente tem o centeio, tem o trigo sarraceno, aveia, milho, né? O milho seco. Do milho você tem o fubá, tem o milho verde também, né? Tem o painço. Olha, tem as farinhas derivadas também desses cereais. Nós temos os tubérculos também, batata, né? A fécula da batata, aipim, o inhame, cará, polvilho. Nós temos também as leguminosas, grão de bico, e existe grão de bico na forma de farinha. Temos o soja, que também existe uma variedade de produtos que você pode estar utilizando a soja. Então veja quanta variedade de opções você tem. Então não fique bitolada no trigo. Eu concordo com você que seja difícil. Por quê? Porque a gente tem trigo aí de manhã, de tarde, de noite. E realmente fica difícil de enxergar. Mas dá uma observada e você vai ver que é possível ter uma alimentação bem saudável, rica, nutritiva, sem o danadinho do trigo. Essa informação foi importante para você? Eu creio que ela vai ser importante para outras pessoas também. Então, deixe seu like e compartilhe essas informações. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas importantes para você viver com mais qualidade de vida. Se você gostou deste vídeo, assista este vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Eu te vejo no próximo vídeo.